Então, eu acho que a gente só... Tá ótimo. A gente estava perguntando aqui só para o Daniel, mas ele já informou que ele está numa reunião, ele não vai conseguir ver. Tá, perfeito. Bom, então, eu gostaria de, primeiramente, desejar uma boa tarde a todas e todos. É um prazer realizar os eventos da OAB Campinas, e, em especial, parceria aí com as comissões temáticas. A doutora Renata Franco é uma grande parceira, tem trazido assuntos muito importantes para discussão, debates a respeito de temas muito atuais, trazendo pessoas que conhecem do assunto, é muito importante isso também. Então, agradecer todo o trabalho das comissões temáticas na realização desses eventos, né? Nós somos aqui da diretoria da OAB Campinas, eu sou a vice-presidente, o Daniel Blixten, que é o nosso presidente, Dr. Paulo Braga, secretário-geral, Dr. Cláudio Vieira, secretário-geral adjunto, e Dr. Ivan Castrese, o nosso tesoureiro. Eu tenho certeza que eu falo em nome de todos, pela gratidão aí na realização de todas as palestras e de todas as discussões que as comissões temáticas realizam. Queria agradecer a presença também dos nossos palestrantes, debatedores, o Rogério Menezes, o doutor Francisco, o deputado Arnaldo Jardim. Muito importante ter vocês aqui, essa participação, a competência, o conhecimento, que assim seja uma excelente tarde, um excelente momento para as discussões que vocês vão realizar a partir do pagamento por serviços ambientais. Então, sejam muito bem-vindos à nossa subseção, ainda que de um modo virtual. Vou passar a palavra à doutora Renata. Obrigado, Luciana. É um prazer estar aqui, né? Obrigado aí por essa abertura. Queria agradecer imensamente a todos os nossos palestrantes, ao deputado Arnaldo Jardim, ao secretário Rogério Menezes, ao Francisco, por a gente ter essa oportunidade, né, para discutir um tema tão importante que é a questão do pagamento por serviços ambientais. Então, realmente agradeço por a gente ter esse momento, poder trocar essas experiências e poder aprofundar o conhecimento, né? A Comissão de Meio Ambiente aqui da OAB Campinas, a gente tem discutido algumas temáticas e uma das temáticas é essa. Então, né, eu gostaria de agradecer a presença de todos, a todos que estão aqui acompanhando essa nossa conversa. A gente vai começar pelo deputado, o doutor Arnaldo Jardim, depois o Francisco vai ter a fala dele, e por último o Rogério, encerrando com a experiência aqui da cidade de Campinas. Tá? O doutor Arnaldo Jardim, ele é deputado federal, professor, engenheiro de formação, né, foi secretário aí do Estado de Agricultura e Abastecimento de São Paulo algumas vezes, né, deputado, e foi quem propôs aí a norma pagamento por serviços ambientais, tão esperada e aguardada no mundo jurídico. O Francisco, ele é advogado, né, especializado aí na área ambiental, gestor ambiental, paisagista, com pós-graduação em paisagismo urbano, especialista em biodiversidade e patrimônio genético, serviços ecossistêmicos, membro aí da comissão da BNT, que reside a norma sobre biodiversidade, e tantas outras especialidades na área, né, Francisco? Então, obrigado aí por contribuir conosco neste momento. E o Rogério Menezes, oceanógrafo, né, mestre aí pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, secretário municipal do VED, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, uma ampla experiência aí em gestão pública, e Campinas como um dos municípios né, com uma legislação bastante avançada, inclusive uma legislação para o pagamento de serviços ambientais, então que o Rogério vai comentar essa experiência nossa municipal, que eu também acredito que vem agregar e muito aqui na nossa conversa, tá bom? Eu vou passar a palavra agora para o deputado, que vai começar, então, falando sobre a normativa federal. Acho que... Doutora Renata Franco, eu quero lhe parabenizar por esse trabalho importante que você conduz, fazendo com
que a temática do meio ambiente frequente aí os debates, as discussões da OAB de Campinas. Quero cumprimentar a doutora Luciana, vice-presidente, pedir a ela que seja portadora da minha saudação a toda a OAB de Campinas. E antes de agradecer aí os debatedores, o doutor Francisco, o Rogério Menezes, secretário, eu queria fazer um reconhecimento público à OAB. A OAB tem feito um trabalho extraordinário no próprio processo de consolidação do Estado de Direito no nosso país. E muitas vezes nós que achamos que a nossa democracia já está sólida, vemos acontecimentos, e alguns deles recentes, que acabam causando em todos nós uma preocupação. Quando nós vimos ontem, por exemplo, o ministro da Defesa dizer que ele se orgulha de ter sido um rigoroso defensor da função institucional das Forças Armadas, nós queremos que assim seja. Isso me lembra o bom ideário de compromisso com o Estado de Direito da nossa OAB. Particularmente agradeço à OAB por eventos recentes que temos tido. Essa temática que teremos a oportunidade nesse final de tarde de sobre ela conversarmos, que é o pagamento por serviços ambientais, eu fiz um longo e interessantíssimo debate. Foi num sábado, há 2 sábados atrás, com a OAB do Rio Grande do Sul, com uma participação muito grande. E ontem, a OAB de São Paulo promoveu um debate sobre o FIAGRO, um projeto que eu sou autor dele, e que nós tivemos também uma participação extremamente significativa. Quero, portanto, dizer que, nesse período de pandemia, vocês têm se reinventado, criado novos instrumentos, constituído novas instâncias, sem perder a vitalidade e o protagonismo que tem a OAB do Brasil, a OAB de São Paulo e vocês aí da OAB de Campinas. Muito obrigado. O pagamento Acho que a gente está com um problema na conexão do deputado, né? Vamos aguardar só um instante, porque da outra vez ele caiu e já conseguiu se reconectar na hora, né? Se a gente tiver algum problema, o Francisco... Ah, pronto. Doutora Renata. Oi, deputado. Doutora Renata, estou sendo ouvido? Eu tive um... Sumiu. Sim, a gente percebeu, o senhor caiu um pouquinho, mas já estamos lhe vendo e lhe escutando. Então, muito obrigado aí. Primeiro, essa nova legislação tem uma característica que eu quero destacar e que acho que os nossos debatedores, doutor Francisco e Rogério, vão me ajudar a aprofundar nesse aspecto. Nós temos uma legislação ambiental que, no meu entender, ela é completa, abrangente e ela é muito rigorosa. Poucos países do mundo têm uma legislação ambiental como nós temos. Nós temos uma legislação ambiental no Brasil que ela é basicamente, como dizem os advogados que me orientam, de comando e controle. O que nós saudamos, o que nós festejamos é o fato de que a legislação que nós apresentamos agora, o pagamento por serviços ambientais, ela é um primeiro espaço para uma legislação que reconhece, premia e festeja as boas práticas. Portanto, nós, assim, passamos de um patamar em que temos legislação punitiva para ter legislação capazes de premiar a boa prática. Um outro aspecto fundamental, no nosso entender, é o aspecto atinente ao fato de que, muitas vezes, um conflito se referiu a doutora Renata ao fato de eu ter sido secretário da Agricultura do Estado de São Paulo. É verdade. Presidi também o Conselho Nacional de Secretários da Agricultura. Integro a Frente Parlamentar Agropecuária. E alguns dirão, é da turma do agro. Eu sou da turma do agro, mas sou da turma do agroambiental,
porque eu fui autor também da Política Estadual de Resíduos Sólidos, que completa agora, esse mês, 15 anos. Fui autor da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que completou 11 anos. Portanto, eu sou uma pessoa que busca, e eu acho que todos nós devemos ter isso, o equilíbrio entre agro e ambiente, entre preservação e produção. E quando nós conseguimos elaborar, fui o relator na Câmara, foi ao Senado, voltou à Câmara, fui o relator novamente, e nós conseguimos elaborar uma legislação aprovada por praticamente consenso da Câmara. Pouquíssimos votos dissidentes. E nós tivemos uma demonstração de uma harmonia entre o agro e o meio ambiente, entre os ambientalistas e os produtores rurais, que nós queremos ver prosperar em outras questões mais. Destaco o fato de que, nessa legislação por nós aprovada, não se trata só do pagamento por serviços ambientais, mas nós exatamente estabelecemos as premissas de uma política nacional de pagamento por serviços ambientais. Um dos itens constitutivos desse dispositivo, dessa política pública, são as normas básicas para os contratos para o pagamento por serviços ambientais. Não para sermos detalhistas, discutimos muito isso, mas para podermos ser, de uma forma bem precisa, orientadores de premissas de um contrato, para que não tenham pessoas querendo vender gato por lebre, ou seja, fingindo aquilo que não é e podendo comprometer o conceito dos serviços ambientais. Destaco que esse item, que havia merecido do Executivo veto, na sessão do Congresso Nacional, o veto foi derrubado e numa ação que, inclusive, não só mobilizou a todos, mas que, inclusive, nos levou à possibilidade, e fizemos isso, de convencer o governo, e o governo anuiu a derrubada do veto. Quero fixar também e festejar que, nessa legislação, nós temos as diretrizes e, de uma forma muito clara, os critérios estabelecidos sobre o que são os serviços ambientais. Temos também um outro dispositivo que eu coloco ao debate, que eu chamo a atenção de vocês, operadores do direito, estudiosos da questão ambiental de uma forma geral, mas particularmente desse instrumento importante, porque nós permitimos pagamentos monetários ou não, estabelecendo possibilidades de que parcerias sejam estabelecidas. Devo destacar um outro aspecto também, de que essa legislação, embora eu tenha dado toda a ênfase e o nascimento dela se deu num debate com o setor rural, mas ela se aplica ao ambiente urbano. Por exemplo, para a temática que eu mencionei, que é exatamente a temática atinente à questão dos resíduos sólidos, para citar uma especificidade. Menciono um outro aspecto que os legisladores, de uma forma geral, eu como relator e o apoio de todos, permitiu distinguir as chamadas comunidades mais vulneráveis, premiando-as de uma forma distinta e fazendo realmente com que elas pudessem se posicionar de uma forma mais facilitada para poderem receber o pagamento pelos serviços ambientais. Destaco que, nos vetos derrubados, que foram os vetos atinentes ao cadastro, atinentes também a todo um procedimento contratual que nós quisemos estabelecer, nós deixamos aí para uma próxima sessão do Congresso Nacional a análise da questão tributária. Há uma discussão. A Receita insiste em ver no pagamento por serviços ambientais uma renda adicional e deseja que sobre isso incida o imposto de renda e todo um conceito de tributação. Nós consideramos este pagamento no marco de uma verba indenizatória e, por conta disso, é que temos defendido a não incidência de imposto de renda, a natureza jurídica desse pagamento, para o qual
eu peço, inclusive, que vocês nos ajudem a fundamentar esta posição. Portanto, nós, nesse instante, estamos trabalhando dentro da Lei 14.119 para que ela possa ser uma referência. O Brasil, muitas vezes, tem se colocado ou tem sido alçado à condição de um vilão ambiental internacional. E nós achamos que, ao contrário, nós podemos ter toda uma situação favorável que mostre o Brasil como um papel de liderança, de vanguarda na nova economia, que alguns chamam de economia de baixo carbono, outros chamam de economia verde, mas que nós sabemos que não só se pensava antes, mas no pós-pandemia esse assunto ficou muito mais agudo. Quando nós vemos as empresas, de uma forma definitiva, incorporando os conceitos de ESG, quando nós vemos a necessidade de políticas públicas como o PSA, que vem nesse sentido, ou seja, o Brasil podendo passar a um protagonismo importante nesse cenário internacional. Menciono, por paralelo, naquilo que nós estamos falando de novas moedas que surgem, novas modalidades de pagamento, novas repactuações de reconhecimentos de dívidas ou de reconhecimento de renda, aquilo que foi, no âmbito do RenovaBio, o surgimento do CBio, como uma moeda verde também. Nós temos discutido, ao nível do governo de São Paulo, com interlocutores que foi designados, que estão preparando a participação de São Paulo no evento Glasgow 2026. E temos discutido também, ao nível federal, o país se prepara para participar dessa grande conferência e queremos chegar lá com um PSA bem estabelecido na legislação, com pleno vigor para a sua implementação. Um PSA que, finalizando, digo, a legislação veio para constituir as premissas, formalizar aquilo que, em alguns estados, muitos municípios, já se tem praticado. Então, isso facilitou muito a nossa tarefa como legislador, porque temos uma experiência objetiva, concreta, desenvolvida. Entusiasmo em implantar o pagamento por serviços ambientais. Reiterar que isso se tratará não só de um reconhecimento a partir de recursos públicos, mas se tratará também de uma normatização de relação privado-privado. Um dos capítulos que nós acreditamos mais é exatamente a função do serviço ambiental do chamado produtor de água. Eu estive num dos eventos internacionais do Comitê Mundial de Águas, era lá em Istambul. E lá o presidente mundial da Coca-Cola era até um turco, e ele aproveitou, logicamente, esse evento no seu país de origem para dizer isso, estabeleceu uma meta muito ousada. A Coca-Cola, uma das maiores produtores de refrigerantes e sucos, etc., do mundo, diz que o consumo dela de água será zero. Surpreende a muitos isso, mas ela está querendo assumir um compromisso de dizendo de tudo que ela retira, ela devolverá. E ela precisará de ter parcerias com privados, com produtores de água, para que essa premissa sua ambiental possa ser exercida. Menciono isso como um dos muitos exemplos que temos de parceria privado-privado que queremos ver multiplicada e normatizada a partir da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, tema ao qual eu peço aí que seja por vocês debatido, discutido, até para que isso possa aperfeiçoar a nossa percepção e compreensão e que possam, com isso, nos ajudar à sua plena implementação. Muito obrigado, doutora Renata. Obrigada, deputado. Acho que, como o senhor bem colocou, né, essa questão entre o equilíbrio do agro e a preservação ambiental, ela é necessária, ela se faz, de fato, premente, né, e o Brasil assumir esse protagonismo no cenário internacional, né, o Brasil ele já tem essa vocação
pelo tamanho continental dele, pela quantidade aí de recursos naturais que a gente tem. Então, de fato, que a gente assuma esse protagonismo na preservação ambiental, compatibilizando com o desenvolvimento sustentável, né? Que eu acho que isso é o fundamental, e é por isso que a gente debate essas questões, né? Que eu acho que são de extrema importância. E muito interessante esse caso da Coca-Cola, né? Realmente desafiador, nos surpreende e mostra uma mudança de paradigma. Essa questão aí da ESG, um tema que a gente discutiu no nosso último encontro aqui da Comissão de Meio Ambiente da OAB Campinas, que são casos que são questões, são temáticas que, de fato, são essenciais, mas que, neste momento, elas estão, sim, à frente de discussão, e é importante a gente reverberar isso, né, para um número máximo de pessoas, para que isso seja internalizado, sim, dentro das empresas, da iniciativa privada, do setor público, né, e que passa a ser também, nós passamos a ser transformadores dessas questões. Muito obrigado, deputado. Eu vou passar a palavra agora para o Francisco, que vai continuar a tratar do tema, né, e depois acho que o Rogério vem com a experiência de Campinas para a gente fazer um fechamento aí e eventualmente tirar as dúvidas. Então, quem tiver dúvidas, por favor, já podem fazer os comentários, tá bom? Obrigada. Francisco. Tá sem som, Francisco. Pronto, melhorou? Ok, boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar, né, a OAB Campinas por esta iniciativa, que é extremamente louvável. Também agradecer a presença do deputado aqui no nosso debate, sinto-me muito honrado com isso. Eu presido aqui no Rio de Janeiro a Comissão de Direito Municipal da OAB Rio de Janeiro, e também vamos fazer diversos debates, já estamos também nessa iniciativa há tempos, discutindo serviços ambientais e também serviços ecossistêmicos, né? E advogo nessa área já há 32 anos, tão somente na área de direito ambiental, e em especial, né, com o trabalho da biodiversidade, a abordagem jurídica sobre biodiversidade. Assessorei à época, em 95, a então senadora Marina Silva, na elaboração do projeto de lei 306, né, que dispunha sobre o acesso ao patrimônio genético brasileiro, isso ainda na década de 90 do século passado. Mas, na verdade, a iniciativa do deputado foi fundamental. Há muitos e muitos anos, o país aguardava uma regulamentação nacional que pudesse, de certa forma, reunir não apenas o aspecto doutrinário, mas também o aspecto prático, né? E, em especial, a criação de uma política. Porque, ao falarmos de serviços ambientais, nós também não podemos esquecer, na verdade, a mola mestra para este conceito fundamental, que é a ideia de serviço ecossistêmico. Na verdade, inexistiria o conceito de serviços ambientais se não houvesse o conceito fundamental de serviço ecossistêmico, que é aquele serviço prestado efetivamente não por nós, seres humanos, em sim pelo próprio ambiente natural, pela mãe natureza ou pelo organismo natural, que nós também fazemos parte, mas eu falo aqui dos componentes naturais. É o serviço que a abelha presta ao polinizar uma plantação ou qualquer tipo de inseto, é o serviço que uma floresta presta a uma grande metrópole ao reduzir durante o grande verão, né, os graus de temperatura da cidade e de aquecimento. Então, estes serviços ecossistêmicos hoje merecem, na verdade, serem valorizados, garantidos e, de certa forma, regulamentados no que se refere ao seu acesso. E aí surge, sim, a ideia de pagamento por serviço ambiental, que, na verdade, seria uma contraprestação, né, dada hoje pelo poder público, mas que também pode ser dada por empresas da iniciativa privada, àquele que hoje está, na verdade, fazendo uso daqueles recursos naturais prestados pelos serviços ecossistêmicos. O deputado deixou bem claro aí o exemplo de um dos mais famosos modelos de PSA, né, que é o PSA hídrico, né? Ou seja, aquele proprietário de terra que tem uma área de preservação permanente na sua propriedade, ele pode ser remunerado para que ele promova a proteção daquele ecossistema, promova o equilíbrio daquele ecossistema, para que, de certa forma, ele também possa utilizar os recursos, né, providos por aquela função ambiental ali contida. Mas
outros estados já saíram há muitos anos na frente, né? Na verdade, o deputado, o senhor nos trouxe uma inovação legislativa que foge à regra das demais legislações brasileiras, que, em geral, qualquer tipo de política ela é criada inicialmente com uma lei federal, e, em seguida, os estados, né, complementam, não só apenas regulamentando, mas também criando seus próprios sistemas e suas próprias políticas estaduais, e assim como os municípios, de outra sorte. Mas, no caso da política nacional, não, né? Os estados já haviam saído na dianteira, cada qual criando a sua lei de pagamento por serviço ambiental, né? O Acre foi um dos percursores, estados amazônicos, como o próprio estado do Amazonas, né, da região da Amazônia Legal, foram também percursores. O Rio de Janeiro, em especial, eu tenho a honra de compor os quadros da Secretaria do Ambiente aqui do estado do Rio de Janeiro, sou o coordenador geral da biodiversidade do estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, desde 2009, já possui uma legislação, né, específica sobre PSA hídrico, e em 2011 regulamentou efetivamente este acesso, e hoje já promove, né, um cadastro e um pagamento por serviços ambientais, assim como vários outros estados também já fazem isso. E a lei veio, na verdade, para reunir essas experiências, recepcionar essas iniciativas já em curso e, acima de tudo, para fixar aquilo que mais incomoda todos aqueles que estão diante dessa grande temática, ou seja, relações jurídicas contratuais, valoração e valorização do componente ambiental, assim entendido como natural, e, acima de tudo, implementação de políticas. Tanto assim foi que a temática, no que se refere não apenas à tributação, mas à criação de um conselho e até mesmo a criação de fundos ou para que possam custear esse efetivo pagamento, ainda está sendo polemizada, algumas outras foram objetos de veto, é claro, e eu tenho certeza que nós vamos vencer esses demais vetos e vermos essa lei efetivamente implementada. É uma lei de grande relevância para o cenário nacional e, inclusive, para o cenário jurídico. Concordo com todos de que, ao elaborarmos, né, um contrato de acesso ao pagamento por serviço ambiental, nós temos que ter o objeto desse contrato, que, à luz da Lei 6938 de 81, que é da Política Nacional do Meio Ambiente, é um bem difuso por excelência, transindividual, não pertence a ninguém, né? Foi concebido, criado e ali lançado, né, entre nós, sem a nossa efetiva participação. Agora ele pode ser objeto de uma relação contratual. E aí está a grande responsabilidade, não apenas do jurista, como também de todos os técnicos, ao identificarem o verdadeiro potencial de valor ou deste ativo ou deste componente, ainda não sabemos como assim chamar. Com a vinda da nova ideia, né, do ESG, né, do Environmental, Social e Governance, o PSA e o serviço ecossistêmico, né, foram instrumentos que receberam grande valorização, né, foram empoderados. Hoje, não há nenhuma empresa que consiga caminhar no mercado sem que haja esse efetivo equilíbrio. E para esse efetivo equilíbrio, torna-se necessário uma firmeza, seja ela contratual, seja ela negocial. E aí também seja ela em relação ao mercado em si. Pra vocês terem uma ideia, algumas perguntas no que se refere em especial ao serviço ecossistêmico urbano ou serviço ambiental urbano, brilhantemente trazido à baila pela iniciativa do deputado, precisávamos disso, quanto, por exemplo, custa os 3 graus que a Floresta da Tijuca, por exemplo, a segunda maior floresta urbana do planeta, né, retira do Rio de Janeiro num grande verão. Quantos aparelhos de ar-condicionado terão sua potência reduzida em razão deste serviço prestado? Não sabemos efetivamente o valor. Um outro exemplo interessante é um case de sucesso, como a Chanel, por exemplo, né, em 2020, já abordando a ideia de ESG, né, a Chanel emitiu 600 milhões de euros em títulos que abordam diretamente essa temática. E depois desse gesto, a empresa estava diante de um grande problema, e um problema incomum. Ou seja, se a Chanel não cumprir as suas metas de sustentabilidade, ela terá de pagar a penalidade aos seus próprios investidores. Então, dá para sentir que, de certa forma, não apenas no discurso de posse do presidente Biden, como em todos os demais governantes do planeta, né, nós hoje temos, sim, como bola da vez, como bem disse o deputado, como tema do mercado, a ideia
de serviço ambiental e de serviço ecossistêmico. Hoje eu componho e represento o Estado do Rio de Janeiro na comissão da ABNT e do comitê da ISO internacional, que está elaborando, pela primeira vez na história da ISO, uma norma internacional, hoje é o TC 331, que vai abordar a biodiversidade, ou seja, a biodiversidade terá uma norma de padrão de acesso, de referência, e para isso, certamente, nós precisaremos, sim, de uma legislação forte que possa identificar e contemplar aquilo que faltava na política nacional e, acima de tudo, no ordenamento jurídico também brasileiro e também internacional. Né? Essa ideia efetiva de que torna-se extremamente necessário você coordenar, né, através de um instrumento contratual e jurídico. Mas isso não caminhará à frente se nós não tivermos um efetivo posicionamento, né? Isso não pode ficar à mercê de identificações ou de legados conceituais ou científicos. Nós temos, sim, que ter efetiva apuração. Você tem que ir a campo, você tem que usar as ferramentas hoje já existentes, trazidas pela Fundação Getúlio Vargas como referência, junto à EASP, da própria Fundação Getúlio Vargas, que já tem ferramentas técnicas com condições de apurar efetivos valores, né, dos serviços ambientais. Eu integro também uma plataforma nacional e internacional, que é a IPBES, que é a Plataforma Internacional sobre Biodiversidade e Serviço Ecossistêmico. Então, aqui no Rio de Janeiro, nós estamos criando, o governo do estado vai criar um cadastro estadual de todos os serviços ecossistêmicos gerados no estado, porque aí nós vamos ter como conhecer, como apurar e como identificar especificamente o quanto vale, o quanto aquela floresta está gerando de serviço ecossistêmico. Porque senão de nada adianta falar em Bolsa de Valores Verde, em B3, né, em Green Bonds, em Bolsa Verde, né, se você não tem especificamente uma real precisão desse valor. Por fim, eu gostaria também de destacar o novo princípio do direito ambiental, né, que é o princípio do protetor-recebedor. É um pouquinho diferente daquele princípio do poluidor-pagador, onde o empresário, né, ele internalizava os custos para garantir efetivamente o seu exercício de sua atividade e também o equilíbrio do ambiente. E é também diferente do princípio do usuário pagador, trazido, como muito bem disse o deputado, pela Política Nacional de Recursos Hídricos, né? Que o sujeito paga, na verdade, para usar o recurso natural. Agora, com a nova lei, ela traz um novo princípio, né? Você recebe recursos para proteger o equilíbrio daquele ecossistema, né? Para garantir o bom acesso àquele ecossistema. E também, uma única crítica que eu faço ao dispositivo de ordem legal é que ele poderia ser um pouquinho mais, eu acredito que na regulamentação isso pode ser feito, né, poderia ser mais preciso e mais centrado também, né, junto ao grande agronegócio, porque quer queira ou quer não queira, quando você bota fogo na floresta, você está queimando dinheiro, você está queimando serviço ecossistêmico. E quando o grande operador do agronegócio tiver a ciência de que ele, ao garantir essas práticas lesivas ao ecossistema, ele vai estar, com certeza, lesando o seu próprio patrimônio. Então, isso deveria ser mais regulamentado, espero que assim o seja, né? Nós precisamos regulamentar essa lei o quanto antes, para que, na verdade, os contratos possam ser mais precisos e também o operador do direito não fique refém de um conceito técnico ou científico. Ele tem que se basear, sim, num conceito constitucional e no conceito legal. O 225 da Constituição é bem preciso nisso, garante especificamente o cumprimento dessa política. E de todas as políticas que envolvem meio ambiente, certamente a política de pagamentos por serviços ambientais é uma das melhores. Envolve recursos, envolve vida e, acima de tudo, envolve princípios éticos, porque nós estamos lidando com aquilo que nós não criamos, não concebemos e, acima de tudo, fazemos parte, né? Legislar sobre aquilo que se faz parte talvez seja um dos maiores desafios de qualquer jurista. Muito obrigado. Francisco, obrigado aí por compartilhar toda a sua experiência, né, que a gente vê que é imensa nessa questão de biodiversidade, pagamentos por serviços ambientais. Acho que tem coisas que realmente você colocou que são de extrema importância. Realmente Renata,
Alô? Tá escutando, Francisco? Todo mundo está me escutando ou não? Oi, Francisco, está escutando? Vou tentar trocar aqui o microfone. Oi, você está me ouvindo? Eu estou. Tá me escutando agora? Te ouço. Ah, que bom. Agora sim, agora sim. Que ótimo. Eu estava, na verdade, elogiando a sua vasta experiência, né, e esse compartilhamento dessa experiência conosco, porque realmente é impressionante a questão do pagamento por serviços ambientais, toda a questão de biodiversidade, e, de fato, acho que todos estamos ansiosos pela regulamentação da norma, né, porque daí acho que, de fato, eu acho que fica mais... não vou nem falar mais clara, mas a gente fica mais confortável com a aplicação e a prática da política de pagamentos por serviços ambientais, né? Verdade. Então, muito obrigada, acho que foi ótimo. Eu que agradeço. O Rogério, acho que vai falar agora, falando da experiência de Campinas, e depois a gente volta aí para continuar conversando, porque realmente acho que tem muita coisa interessante para a gente debater. Obrigada, Francisco. Perfeito, eu que agradeço. Obrigado a vocês. Muito boa tarde a todos e a todas. Espero que nesse cenário tão difícil todos estejam bem e a gente deixa aqui os nossos sentimentos a todos os familiares e amigos daquelas pessoas que temos perdido aí pela Covid-19. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Eu queria primeiro, através da doutora Luciana, levar os nossos cumprimentos à direção da OAB Campinas, Dr. Daniel e a todos os demais que compõem essa importante instituição de nossa cidade, do nosso país, né? Como foi colocado muito claramente aqui, em momentos que a nossa democracia se vê, de certa forma, em alguns momentos, ameaçada, a OAB sempre teve uma participação histórica e também na questão ambiental, mas fundamentalmente na questão da cidadania e da defesa da democracia. Queria cumprimentar os debatedores, uma satisfação estar com vocês aqui, deputado e secretário, sempre secretário Arnaldo Jardim, convivemos no período em que eu fui secretário adjunto da Secretaria de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, cujo secretário era o deputado Giriboni, e também tivemos algum convívio com o Dr. Francisco Carreira, de grande conhecimento nessa área. Cumprimentar a doutora Renata Franco, nossa mediadora e presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB Campinas, e aqueles que nos assistem pela rede social, tomo licença aqui para fazê-lo, através do Dr. Marcos Boni e da doutora Andrea Struckel, juristas aí da nossa cidade, no caso, a doutora Andrea Struckel, diretora do Departamento de Licenciamento Ambiental da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas. Queria, por último, antes de iniciar nossa apresentação, que eu já peço aqui que possa ser iniciado aí o compartilhamento, né, pelo engenheiro ambiental Paulo Ricardo, nosso Paulinho, que vai participar comigo dessa apresentação. Também está na sala aqui para interagir nas perguntas, se necessário, a nossa doutora Ângela Guiral, diretora do Departamento do Verde, Desenvolvimento Sustentável de Campinas. Lembrando que são doutores mesmo, viu? Porque hoje é muito comum as pessoas se colocarem como doutores não o sendo, né? E, então, nós estamos falando aí de doutores, aí, no caso, a doutora Ângela Guiral, que está com a gente aqui, doutora em Biologia pela Unicamp. Queria também registrar, ele não está com a gente aqui porque está em período de férias merecidas, o engenheiro Geraldo Andrade. O Geraldo é o líder do tema aí da pagamento por serviços ambientais na Secretaria do Verde,
e também está à frente aí do nosso conselho gestor do programa de pagamento por serviços ambientais, que nesse conselho estão reunidos as principais entidades parceiras da Prefeitura, da Secretaria do Verde, nesse programa. Então, a gente pode fazer o compartilhamento através do Paulinho. Não sei se o Paulinho aí, assim que compartilhar, me avisa aqui para eu ter o retorno da apresentação, né? Do compartilhamento, que eu ainda não tenho. Mas a nossa primeira fala de abertura, somando forças aí com o que nos disse o deputado Arnaldo Jardim Francisco, enquanto a apresentação está sendo compartilhada, eu queria dizer que esse assunto ele é extremamente atual, agora com a aprovação, essa grande contribuição que o deputado nos trouxe aí ao país, e que a Câmara Federal, sensível a todo esse debate, que uniu ambientalistas e representantes do agronegócio, como já foi colocado muito bem aqui. Essa aprovação recente da lei, ela, inclusive com a derrubada de vetos, como foi mencionado aqui já, ela dá o tamanho do avanço. Em tempos de dificuldades que a gente tem tido, né, e de até riscos enormes de retrocesso, que não venho aqui discutir, esse tema une bancada ambientalista do agronegócio e mostra que o agro, que tem aquela propaganda que a gente sempre ouve, né, que o agro é tudo, né? O agro, eu brinco que o agro é quase tudo. No Brasil tem uma grande contribuição na economia, realmente muito importante, e no desenvolvimento futuro da nação. Mas tudo mesmo são os serviços ambientais, porque se a gente não tiver a água, se a gente não tiver a mata, se a gente não tiver condições de produzir o nutriente no solo, a gente não consegue os resultados que a gente desejaria, ou até faz com que elas possam ser menores do que potencialmente poderiam ser para a economia brasileira. Então, essa união entre o ambiental e o econômico é o que nós preconizamos, é o desenvolvimento com sustentabilidade. É mais do que possível, como a gente vai procurar exemplificar hoje aqui com o caso de Campinas. Se você puder, Paulinho, colocar no modo de apresentação, isso, e passar para o próximo, né? Então, aqui o programa de pagamento PSA de Campinas, e aí nós vamos falar desse primeiro slide. Esse primeiro slide ilustra de forma em figura, né, o comentário que o Francisco fez a respeito do princípio do usuário pagador e do provedor recebedor, usuário pagador aplicado aí no pagamento pelo uso dos recursos hídricos, já que na nossa região, a pleno vapor aqui, o Comitê PCJ é um dos mais avançados na aplicação desses recursos, né, para o bem-estar coletivo aqui da região, o saneamento, os investimentos que são aprovados no Comitê PCJ, e o princípio novo do provedor recebedor. O que seria isso? No desenho, que se vocês puderem aí visualizar, a gente tem aí à direita no desenho um prestador de serviço ambiental. E a gente precisa reconhecer o valor do trabalho que é feito por esse prestador de serviço ambiental. A gente tem aí um proprietário rural, a gente tem aí uma propriedade rural e que o correto manejo dos recursos naturais e a preocupação com a preservação, através de atividades de recuperação e conservação da mata nativa, leva a possibilidade que esses recursos possam realmente ser utilizados nos usuários, que vão receber água de qualidade, inclusive no urbano. Ou seja, na área urbana, a gente abre aqui a nossa torneira e tem que lembrar que essa água que está chegando para a gente aqui tem relação direta com a preservação
dos serviços ambientais, da mata, com a possibilidade de essa água chegar em maior volume na captação da Sanasa para ser distribuído com qualidade que a população demanda e precisa. Então, é a vegetação nativa produzindo serviços ambientais, no caso aí o pagamento pela produção da água, né? E os usuários na área urbana recebendo água de qualidade. Então, esse é o exemplo aí desse ciclo, né? E provedor-recebedor se estabelece quando a gente implementa esse conceito. Vamos passar ao próximo. No próximo, a gente coloca aí os principais pontos e as premissas, então, da implantação do programa de pagamento por serviços ambientais em Campinas. Primeiro, nós fizemos isso de forma a vincular o pagamento por serviços ambientais com o planejamento ambiental da cidade, né? Até 2013, nós não tínhamos planos publicados. Hoje a gente tem plano de recursos hídricos, plano do verde, plano de saneamento, plano de educação ambiental, e tudo isso está articulado, né, com uma política que articula e participa e interage com esses mais diversos planejamentos. Talvez não haja outro exemplo melhor a dar do que o pagamento por serviços ambientais. Outro aspecto que eu ressalto é que é uma legislação enxuta, é uma legislação simples de ser compreendida, é uma legislação que prevê, sim, incentivos monetários, mas também não monetários, né? Então, esses incentivos monetários, que já começam a ser recebidos por alguns proprietários em Campinas, depois nós vamos trazer os resultados aí na segunda fase da nossa apresentação, mas existem incentivos não monetários, como, por exemplo, a colocação de fossas sépticas biodigestoras, a doação de fossas sépticas biodigestoras, o treinamento em relação a isso, também a possibilidade de plantios destinados a partir do Banco de Áreas Verdes de Campinas. Então, já vamos falar um pouco dessas duas modalidades aí, que estão presentes aí no programa de pagamento de serviços ambientais, também em Campinas. Garantir e diversificar recursos no programa, também vocês vão compreender isso ao longo da apresentação, e fundamental, o programa ele é solidamente construído em cima de parcerias, parceiros qualificados, e aí nada melhor do que eu colocar aí as logos dos nossos principais parceiros na tela, né? Então aí está a logo do Conselho Diretor de Pagamento por Serviços Ambientais em Campinas, aí a logo da Embrapa Instrumentação, Embrapa ali sediada em São Carlos, a Embrapa Instrumentação, uma das parceiras de primeira hora. Está aí a parceria com a Sanasa Campinas, né? Com o Sindicato Rural de Campinas, com a PUC e com a Unicamp, além da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, através da Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável, tão bem liderada por vários anos pelo deputado Arnaldo Jardim. Então, essa era a minha introdução, e eu queria que passasse aí para o próximo slide, para que eu pudesse passar o bastão para o nosso técnico, Paulinho, para que ele assuma aí a apresentação, e eu volto no momento dos resultados lá no terço final da nossa apresentação. Por enquanto é isso. Paulinho, a bola está com você, meu caro. A partir desse slide, deixa eu recolocar, que agora ele saiu da configuração, Paulinho. Isso, tive que ligar o microfone aqui, a câmera. Ah, tá certo. Lá. Enquanto você faz isso, pode voltar no módulo de apresentação, que estava indo ok. Tá ok, todo Gestão mundo vendo, integrada. então, né? Então, para falar um pouco dessa integração toda, Paulinho, assume aí. Tá. Boa tarde a todos. Meu nome é Paulo, eu sou engenheiro ambiental da Secretaria do Verde.
E trabalho no Banco de Áreas Verdes, especificamente com a recuperação de áreas, né, através de plantio, e também no PSA. Brevemente, que eu gostaria de agradecer, né, o convite e mostrar a importância mesmo dessas discussões de hoje, né. A gente fica ali muito no âmbito municipal, então é bem legal ver essa questão no âmbito federal e em outro estado também, como no caso do Rio de Janeiro, aí que foi apresentado, né. Pegando o gancho do que o Rogério falou, a gestão, eu vou contar assim, um pouquinho de como é feito o pagamento por serviços ambientais em Campinas. É uma gestão integrada, como o secretário falou, tiveram os planos, né, que embasaram e institucionalizaram esse programa no município, o plano de recursos hídricos, o plano do verde, o plano de saneamento básico, o plano de educação, e também essa integração com algumas ferramentas, né, como o Banco de Áreas Verdes, o Programa de Saneamento Rural, onde a gente doa sistemas de tratamento de efluentes, né, tudo isso vinculado ao PSA. O primeiro plano, que foi de 2014, foi o Plano de Saneamento Básico, que já teve uma boa caracterização, né, desses sistemas em Campinas, tanto da parte de drenagem, abastecimento de água, efluentes, e resíduos sólidos também, né. Nesse plano já ficou incluído um programa de saneamento rural sustentável, que consistia em dar um suporte para essas áreas rurais de Campinas, né. Com o plano de recursos hídricos, esse sim institucionalizou o PSA, né, o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais. Aqui é um exemplo de um mapa gerado nesse plano de recursos hídricos, na parte de diagnóstico, né, desses recursos, baseado em bacias hidrográficas, levando em consideração os pontos de captação de água para abastecimento, né, e a priorização de áreas. Nesse caso, a área priorizada é a área em azul, que seria a área de manancial, né, a montante da captação da Sanasa, tanto no Atibaia como no Capivari. Então, qual que é o embasamento legal, né, o arcabouço de Campinas? Em 2015 foi estabelecida a lei 15.046, que instituiu o programa, né? Essa é a lei que a gente diz assim, o guarda-chuva, né, que estabeleceu 7 subprogramas, entre eles o PSA Água, tem PSA Clima, PSA Carbono, são diversos tipos de serviços ecossistêmicos, né. E a legislação que veio de suporte, né, tanto a portaria a lei municipal 15.046, ela estabeleceu o conselho diretor, que até o Rogério já comentou, né, que é um conselho que tem diversas pastas, tem tanto a nossa Secretaria do Verde, tem pessoal da CAT, hoje em dia CDRS, né, da Embrapa, tem outras secretarias, Secretaria de Serviços Públicos, de Desenvolvimento Econômico. Então, essa portaria, ela nomeia os representantes, aí teve o regimento em si do conselho, que é através de resolução, outra resolução para aquele inventário das áreas prioritárias, e uma outra legislação importante é o decreto 19441 do ano de 2017, que regulamentou o subprograma PSA Água, que foi o que está instituído e está em andamento hoje em dia. E as outras legislações de suporte, que seria a resolução de critérios de elegibilidade, e os 2 editais que foram lançados para chamamento público para inscrição dos proprietários. Então, como eu acabei de dizer, a lei, ela institui o PSA, e o decreto, ele regulamenta o subprograma PSA Água. A lei, ela coloca no artigo 7º instrumentos. Quais são os instrumentos? Tem os subprogramas, que são 7 subprogramas, incluindo o PSA Água, coloca como um agente técnico financeiro o PROAMB, que é o Fundo Municipal de Meio Ambiente, o Conselho Diretor, também estabelece como instrumentos convênios e parcerias, né, no caso, exemplificando a Embrapa, o Banco de Áreas Verdes, que atua nessa parte de incentivos não monetários através da recuperação de áreas, o inventário e o cadastro municipal dos interessados também.
Isso tudo, o programa de Campinas ele está em um bom andamento devido a ter uma equipe boa, né? Uma equipe que consegue se dedicar a esse trabalho, né? Nós temos engenheiros ambientais, engenheiros agrônomos, ecólogos. Aqui é um outro mapa utilizado no diagnóstico, né, na definição dos objetivos do PSA, que analisou a questão do CAR, quantas propriedades estavam escritas no CAR, qual o tamanho dessas propriedades. Aqui é um diagnóstico das áreas prioritárias, né, que são as áreas de manancial. Eu tô passando assim meio rápido por causa do tempo. Se alguém tiver alguma dúvida ou alguma questão quiser me interromper, acho que vai ter que me interromper por fala, né? Porque eu não consigo ver vocês e nem ver o chat, tá? Então, o decreto que regulamenta o PSA Água, ele prevê os incentivos não monetários. Além do proprietário poder receber uma pecúnia, né, o valor em dinheiro, ele também pode receber esses incentivos não monetários, que são essa recuperação dessas áreas protegidas, através do Banco de Áreas Verdes, instalação de equipamentos de monitoramento hidrológico, sistemas de tratamento de efluente, como as fossas sépticas, biodigestoras e aqueles biodigestores convencionais também, e o apoio técnico, tanto na parte agrícola, quanto, assim, o que for necessidade do proprietário, né, principalmente em conservação de solo. Então, como funciona a questão do pagamento em pecúnia mesmo, né? Hoje em dia, ela é feita através do PROAMB, tem uma verba destinada para isso, e os incentivos não monetários, alguns deles são as fossas, principalmente, a gente conseguiu doação através do PROAMB, teve um edital, e também através de termos de ajustamento de conduta ou termo de compromisso ambiental. Aqui é um esquema de como funciona o programa em si, né? Primeiro é lançado um edital para verificar quais são os proprietários que têm o interesse. Assim, é feito esse cadastro, nós analisamos esse cadastro e selecionamos. Hoje em dia os critérios são estar na área rural, possuir o CAR e ter mais que 2 hectares, que é uma fração mínima de parcelamento, né? Damos publicidade a essa seleção, convocamos esses selecionados para a entrega dos documentos e para apresentar um pré-projeto. São analisados esses documentos, se ele for considerado como inapto, ele não participa do programa, se for apto, então começa a contar o projeto, que a gente desenvolve em conjunto com esse proprietário, através de visita técnica ou uma ou mais de uma visita em alguns casos, é elaborado esse projeto, e esse projeto ele vai embasar o enquadramento da propriedade. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente como funciona, mas ele pode ser classificado em não conforme, conforme ou pleno, dando direito a receber os tipos de incentivo. Assim é gerado um termo de habilitação, que seria um acordo, dada a publicidade, e a partir disso são feitas as visitas técnicas para monitorar a implementação das ações acordadas naquele projeto. O monitoramento é semestral e é feita, a cada vistoria semestral, é feito um novo enquadramento desse proprietário, em não conforme, conforme ou pleno, podendo receber o valor devido ou ter que se adequar, né, caso haja alguma não conformidade. Vale ressaltar que esse programa é feito em 4 anos, né? São 4 anos de programa. Então, aqui é exemplificado como essa classificação do proprietário, né? Se ele tiver alguma pendência ambiental, tiver alguma infração na propriedade, ele acaba não participando do programa, né? Então, ele ficaria não habilitado. Se ele apresenta alguma pendência legal, em alguns dos blocos que eu vou explicar posteriormente, que a gente considera como uma obrigação legal dele fazer, né? Ele só teria direito a incentivos não monetários para se adequar. Caso ele esteja tudo ok com a legislação, ele já pode receber o valor, que seriam 125 unidades fiscais de Campinas por hectare ano, mais os incentivos não monetários também. E para ele ser classificado como pleno,
ele precisa, além dessas obrigações legais, promover serviços ambientais de forma proativa, né? Então, a nossa legislação, ela estabelece que ele tem que ter, ao mínimo, 6 proatividades dentro de cada bloco. 6 proatividades no total, perfazendo todos os blocos, para receber o valor total, que seriam 250 o fixo. A legislação que eu acabei de comentar, né, ela coloca como os blocos o Código Florestal. Então, como obrigação legal, ele tem que ter o CAR e está inscrito no PRA, né, no Programa de Regularização Ambiental, que é oriundo do CAR. Como o CAR estabelece um prazo para ele recuperar as áreas protegidas, por exemplo, a gente considera, nesse primeiro momento, o CAR como ele tendo o CAR, ele está dentro da obrigação legal, e a gente vai ajudá-lo a recuperar essas áreas. A questão de poluição do solo também, né, não pode ser identificado o sistema inadequado de tratamento de efluentes, e também a conservação de solo tem que estar ok, né, principalmente não ter erosão, vossoroca na propriedade. Isso já dá o direito dele receber esses 50%, que dão aproximadamente, hoje em dia, R$ 440 por hectare da propriedade como um todo, por ano. Agora, para ele ser classificado como proativo, ele tem que ter 6 proatividades, perfazendo pelo menos uma em cada um desses 3 blocos, podendo receber os 100%. Então, em 2018 foi lançado o primeiro edital de chamamento público para aquelas áreas, para aquelas áreas prioritárias, que seriam as áreas de manancial. Aqui é um exemplo de um quadro no projeto que a gente elabora para a propriedade. A gente elabora esse quadro com metas para os 4 anos do programa, em cada um dos blocos, né? Aqui é outro exemplo também de um documento do projeto da propriedade, que seria um mapa da situação desejada para os 4 anos, né? Então, a gente elabora essas visitas semestrais, né? Aqui são 2 propriedades que estão inscritas no PSA. Aqui uma delas, o seu sato está na área que foi recuperada através do Banco de Áreas Verdes. Também é feita assistência técnica para os produtores, né, através de dia de campo. Nós também temos algumas parcerias com o pessoal da CDRS, alguns especialistas na área também, do IAC, e nós fazemos visitas nessas propriedades para abordar aspectos técnicos, né, tanto na parte agropecuária, na parte de meio ambiente, e também fazemos diversos eventos para divulgar esse programa para produtores. Rogério, você quer pegar a palavra? Ok, Paulinho, retomo daqui, então vamos para os resultados, né? Um resumo dos resultados. Muito obrigado. Você tem aqui os 3 símbolos aí, os 3 logos aí que estão colocados, né? Que dizem respeito a aspectos mais específicos. Então, o Programa de Recuperação de Nascentes e Áreas Ciliares. Já foi executado o plantio de 115 mil mudas de árvores nativas em 26 propriedades rurais. Então, dentro do programa, de um total de plantio até maior, né? A gente fala que em Campinas, além das propriedades rurais, já foi plantado em áreas de APPs 225 hectares de matas ciliares, o que dá aí uma área em recuperação de 300 campos de futebol. Nós temos aí o saneamento rural sustentável, que já foi colocado aqui, que é nessa parceria com a Embrapa, já levou aí a doação de 235 sistemas de tratamento de esgoto em 131 propriedades rurais. E nós temos a questão dos projetos de reabilitação dessas propriedades, como já foi falado aqui, todo um projeto técnico construído, com acompanhamento, isso já foi feito para 15 propriedades habilitadas. As primeiras a gente vai falar aqui, já começam então a receber. Pode passar o próximo slide, Paulinho, que a gente tem aqui explicando, né, a questão dos termos de compromisso ambiental, né,
que são firmados aí com o Banco de Áreas Verdes, e a gente tem aí um custo estimado para isso, de investimento já feito, né, de 11 milhões de reais. Isso se baseia aí no valor por muda, que essa muda tem que ser cuidada por 2 anos, pelo menos para autossustentação. Então, você tem aí também investimentos do Fundo Municipal de Meio Ambiente, o PROAMB, né? Esses investimentos também são através de TACs. A gente tem, no caso, 135 sistemas de saneamento rural viabilizados por termos de ajustamento de conduta, que a gente canaliza no programa de pagamento por serviços ambientais, e 100 sistemas, num projeto sugerido pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, alguns anos atrás, 163.900 financiados pelo PROAMB. Então, no total, nós estamos falando aí de quase aí 360 mil reais, né, quase 400 mil reais, investidos já na questão dos sistemas de saneamento rural. Também o PROAMB já começou a pagar agora 60 mil reais para 8 propriedades que iniciam a recepção dos recursos financeiros, e existe uma proposta aprovada no banco de projetos do PROAMB, que carimbou lá 2.128.477 reais para o programa de pagamento por serviços ambientais. Então, nós estamos gastando os primeiros 60 mil reais, primeiros cheques aí no total para 8 propriedades de 60 mil reais, de um total de 2.128.477 aprovados. Pode passar, Paulinho? Aqui a gente tem um exemplo, né, que a gente tem, obviamente, que fazer um projeto técnico de recuperação e acompanhar os plantios e esses plantios, como eles evoluem. Está aqui uma foto que mostra a Fazenda São Vicente, em Joaquim Egídio. Essa primeira foto é de fevereiro de 2017, e você já vê a evolução aqui para a situação mais atualizada da Fazenda São Vicente, na foto de fevereiro de 2021. Um mês e pouco atrás aí, a situação é essa. Olha como que já mostra um cenário de recuperação bem acentuado. Pode passar o próximo slide, Paulinho. Aqui a gente tem aqui exemplos das oficinas, né? A foto da capacitação, desde a primeira oficina feita para pequenos proprietários rurais, nas áreas prioritárias de mananciais, em 30/6/2017. Aí você vai vendo a segunda oficina, né, as oficinas na sequência, já foram 8 no total, 5 estão demonstradas aqui, reuniões técnicas também feitas em parceria aí com as universidades, e a gente tem, então, um trabalho de fôlego, até sair os editais, até implementar essas ações. É um trabalho técnico muito bem feito, muito bem conduzido aí por Geraldo, por Paulinho e os técnicos daí da Secretaria do Verde, nossa diretora que está aqui com a gente, a Ângela. Enfim, é um trabalho a muitas mãos, e os parceiros do Conselho Diretor do PSA Campinas. Isso eu acho que é fundamental dizer que não é uma ação da prefeitura, é um projeto que já foi assimilado pela sociedade. Então, nós temos representação de todos os órgãos no Conselho Gestor e reuniões aí periódicas para acompanhar, aprovar os projetos técnicos, enfim, fazer todo o acompanhamento que é necessário. Pode passar, Paulinho, isso está bem demonstrado aí, então. Outros exemplos aí da cartilha, do projeto lá com desenvolvimento econômico, né, que também nós tivemos a participação. Aí mostra, depois vocês vão poder acessar o sistema geoambiental Campinas. Quem quiser que essas informações estão disponíveis aí no sistema, está mostrado aí o sistema geoambiental Campinas, mas no slide anterior, está aí para a gente falar do monitoramento hidrológico, que é uma parceria que a gente tem com a Sanasa, para mostrar nos pontos, né, nos pontos
a jusante das áreas recuperadas a qualidade da água. Então, tem que ter amostras demonstrando, acompanhando a evolução da recuperação ambiental e fazendo essa ligação entre a água que chega para ser captada pela Sanasa, nos seus 2 pontos de captação, e esse monitoramento, portanto, é fundamental para estabelecer essa relação de causa e efeito. Pode passar o próximo, então, que já comentei, pode passar, o geoambiental, e aí a gente fica à disposição para não ser muito cansativo. Eu acho que a gente conseguiu sintetizar bastante aí as informações, mas no debate, nas perguntas, a gente pode dirimir aí alguma outra dúvida que tenha ficado. Muito obrigado, à disposição. Foi ótimo, né? Acho que foi bastante esclarecedora a apresentação de vocês, falando da experiência de Campinas, né? A gente vê essa colocação, inclusive, no chat. Acho que, né, a gente pode começar aí as perguntas, então quem tiver alguma dúvida pode colocar. Eu não sei se o deputado ainda ele está conosco, eu sei que ele tinha um compromisso logo agora na sequência, né? Mas acho que o Francisco também está aqui, né, a gente poderia começar aí a conversar. Eu queria escutar um pouco de vocês, né, qual a maior dificuldade, né, eu acho que talvez essa experiência de Campinas, ela traga um pouco isso, e talvez até o Francisco no Rio, qual a maior dificuldade que vocês veem? Uma coisa que eu sinto, a própria população, né, as próprias empresas, o setor privado, todo mundo tem muita dúvida, não sabe muito como implementar e como colocar na prática a questão aí do pagamento por serviços ambientais. Então, queria escutar um pouco de vocês, qual que é a maior dificuldade, o que de repente a gente poderia, para ser mais, não vou nem falar viável, né, mas para que todos tenham maior conhecimento em relação ao pagamento por serviços ambientais, que possa, de fato, a utilizar e a gente incrementar um pouco essa questão. Renata, aqui no Rio nós estamos enfrentando uma das maiores dificuldades nossa, do governo do estado, na verdade, convencer ao proprietário rural, né, de que ele hoje possui um importante bem, né, juridicamente tutelado, legalmente protegido, e que ele pode, sim, receber recursos para ser incentivado a dar continuidade à proteção. Mas o primeiro questionamento que o proprietário rural nos faz é o seguinte: poxa, mas o Código Florestal, ele já prevê, né, uma obrigação legal para que eu não destrua a área de preservação permanente, para que eu não destrua a minha reserva legal. Então, eu já estou fazendo isso por força de uma obrigação legal. Né? E agora eu vou receber um recurso, né, para fazer algo que a lei já me obriga a fazer, né? Como é que fica esse tratamento? Né? Então, isso gerou, de certa forma, uma discussão de ordem conceitual, inclusive doutrinária, né, sobre se existiria um bis in idem aí ou não, né, no que se refere à proteção efetiva do sistema gerador, né, de serviços ecossistêmicos. No meu entendimento, não, isso não é um bis in idem, do contrário, né, é legalmente, sim, possível, né, o recebimento de recursos para a proteção daqueles serviços gerados por aquele ambiente natural, né, já então protegido, inclusive, pelo Código Florestal. Inclusive, o próprio Código Florestal prevê, tem um artigo específico lá no Código que prevê, né, o pagamento de serviços ambientais. Nada surgiu assim por um acaso. Então, quando você tem uma área legalmente protegida, eu acho que isso dá mais força ao instrumento contratual, né, que vai regrar o acesso ao pagamento de serviços ambientais. Né. Outro grande problema é que muitos questionam o pequeno valor, né, que está se
pagando, né, efetivo. Aqui no Rio de Janeiro nós atingimos parabéns, Rogério, aí por Campinas, vocês estão bem à frente, né, do nosso estado aqui do Rio. Aqui a gente paga no máximo R$ 80 por hectare, né, e queremos aumentar isso, com certeza, progressivamente, de acordo com as iniciativas e o trabalho que o INEA vem desenvolvendo aqui no Rio de Janeiro, na nossa plataforma, né, de serviços ambientais, mas ainda é muito pouco, né? Então, um outro questionamento que nos fazem é em relação ao grande produtor rural, né? Às vezes, pagar R$ 80 ou então R$ 200 por hectare para um grande empresário do agronegócio que trabalha numa esfera de 2.000, 3.000, 4.000 hectares, né? Isso é muita coisa, mas quando você fala de um pequeno produtor rural, né, isso já é uma quantia, sim, considerável e estimulante, né, para que ele possa promover esse tipo de iniciativa. Então, a aceitação tem sido muito positiva, a demanda vem crescendo, sim, a mentalidade das pessoas está mudando, perfeito? O sujeito já está olhando, por exemplo, nós descobrimos aqui algumas espécies ameaçadas de extinção dentro de uma área de PSA. Então, o primeiro questionamento que o sujeito faz, poxa, será que a minha área vale mais? Só porque foi encontrada uma espécie ameaçada de extinção? Então, esse critério de valoração, né, de ameaça ou não de extinção de um recurso natural está sendo considerado também, né, pela nossa análise. Então, isso é tudo muito positivo. O proprietário passou agora a ser o fiel defensor da área verde, o fiel defensor, porque ele vê que dali ele já está conseguindo retirar recursos, né? Já está valendo alguma coisa. Então, o caminho está sendo extremamente positivo. Ao ver a foto que a equipe do Rogério nos mostrou, né, o antes e o depois, Rogério, parabéns, eu saio daqui encantado, né? Pois isso é um exemplo, né, para o país inteiro, né, que você tinha uma área devastada e depois, com o incentivo, com o pagamento pelo serviço ambiental, você já tem um serviço ecossistêmico pleno, né, cumprindo a sua função. Então, eu entendo que isso é extremamente positivo, os questionamentos são bons, né, são realistas, são necessários, sim, né, e nós estamos enfrentando algo bem diferente, né, que, em geral, política ambiental sempre ameaça de multar, ameaça de dar uma sanção, né, mas agora não. Agora o contribuinte nos procura para saber de que maneira ele pode proteger mais e ainda pode ganhar recursos por essa iniciativa. E o que você colocou no início, Francisco, realmente é um fato, né? O proprietário rural, ele fica ainda meio confuso. Como eu posso me beneficiar se de fato é uma obrigação legal? Até hoje eu fui extremamente cobrado por isso, fui autuado, às vezes respondo inquérito, ação, então, para ele é um pouco contraditório essa questão do pagamento por serviços ambientais, né? Exatamente. E eu acho que falta a disseminação do conhecimento do que é possível se fazer com a propriedade rural, a questão da proteção mesmo, o próprio proprietário levantar a bandeira dessa proteção, né? Eu acho que realmente é importante. Tem uma pergunta aqui, da Luísa, Luísa Rossich, ela fala, gostaria de saber, se possível, a incidência do imposto de renda sobre pagamento por serviços ambientais, se não pode diminuir a abrangência e importância desses pagamentos e, consequentemente, enfraquecer essa política. A gente não consegue contar agora com a participação do deputado, que realmente eles tinham um compromisso, mas eu queria escutar de vocês, né, Rogério, Francisco, qual que é a opinião de vocês sobre essa questão? Olha, o Francisco já falou um pouco sobre isso, né? Já comentou sobre isso. Eu concordo plenamente com o que ele disse. Esse aspecto indenizatório do pagamento por serviços ambientais. Acho que o deputado também tocou nisso na sua fala. Não faz sentido algum tributar. Na minha cabeça, sabe o que me lembra essa história de querer ainda tributar pagamento por serviços ambientais? Me lembra a excessiva tributação do setor de saneamento no Brasil. Então, como que você pode ter uma agenda de saneamento tão atrasada como nós temos, em termos dos investimentos que são necessários, ter uma tributação elevadíssima? Então, você precisa fazer o quê? Desonerar. Você precisa desonerar até porque as políticas públicas têm maior efetividade, seja ela a política de saneamento, seja ela a nova política de pagamento por serviços ambientais. Um grande exemplo é o IPTU progressivo, né, que o Estatuto das Cidades nos trouxe.
trabalhar esse IPTU progressivo de uma forma inversa, né? Imaginarmos de que maneira o pagamento poderia, na verdade, né, estimular o proprietário a proteger mais, e na medida em que ele venha a proteger mais, ele possa pagar menos o tributo, e não ser tributado, né, por aquilo que ele já desenvolve. Então, na medida em que ele melhora as suas práticas ambientais, nós poderíamos aplicar aí, sim, um instituto do direito chamado extrafiscalidade dos tributos, como, por exemplo, não é no caráter sanatório do IPTU progressivo. O IPTU progressivo é quase uma disposição sanção, né? Você tem a sua alíquota aumenta a partir do momento em que você nada faz para administrar a função socioambiental da propriedade. Agora, em relação ao pagamento de serviço ambiental, seria o inverso, né? Quanto mais você oferecer áreas, né, para proteger e para ser objeto de PSA, você poderia, sim, né, ter uma redução na sua alíquota do pagamento, né, dos impostos em geral, não sei qual, né, mas dos impostos em geral, progressivamente, né, de acordo com a sua evolução da prática preservacionista ou conservacionista, você poderia ser beneficiado, né? É este discurso que deve ser levado ao contribuinte. O pavor, o temor do contribuinte é exatamente esse. Eu já tenho uma sanção, eu já pago por isso, né? E aí agora ainda vou ter que pagar tributos por estar aderindo a um programa de conservação ao ambiente, né? Isso é uma controvérsia tamanha. Não, perfeito. Pode falar, Rogério. Não, eu queria aproveitar aí o gancho do Dr. Francisco para dizer que aqui em Campinas, por exemplo, a gente tem o IPTU verde. Existem mais de 100 protocolos já beneficiados de que maravilha. Donos de propriedades em áreas urbanas que têm APPs incidentes, áreas de preservação permanente, incidentes sobre a sua propriedade, o que diminui a sua possibilidade de utilização de percentual dessa propriedade, e isso, proporcionalmente, leva a descontos no IPTU, que pode chegar a 100%. Se ele tem uma propriedade que tem toda comprometida, entre aspas, né, comprometida para a preservação, faz sentido que ele não pague o IPTU naquela propriedade. Mas se ele tem aí metade da propriedade em área de preservação permanente, ele pode ter um desconto de 50%. Isso já ocorre pela legislação de Campinas, não tem ligação com o nosso assunto de hoje diretamente, pagamento dos serviços ambientais, mas é uma forma de também incentivo, de redução de impostos, quando o proprietário rural se alia aí à preservação e recuperação de suas áreas. Sim, Rogério, inclusive o professor Constança, né, que foi um dos criadores do princípio, do instrumento, né, do pagamento de serviços ambientais, ele entende que quando você faz uma redução, né, na cobrança de um IPTU, né, e o sujeito, em contrapartida, oferece a conservação do ambiente, ele costuma tratar isso como um PSA indireto. Da mesma forma que ele não está sendo obrigado, o contribuinte não é obrigado, ele vê que aquilo ali é uma forma, sim, de agregar valor à propriedade dele, e ele conserva, mas o poder público não vai pagar, do contrário, o poder público vai deixar de cobrar, né, o tributo. Sim, acho que essa foi até uma pergunta que foi feita aqui também, né, acho que a gente já esclareceu, que é se a diminuição do IPTU em decorrência de áreas verdes pode ser considerada uma forma de pagamento por serviços ambientais, né? Então, indireto, sim. Indireto, sim, né? A Pia também comentando, né, um exemplo positivo aqui de Campinas, que está sendo copiado em outros municípios, né, perguntando isso. E a gente falando que ainda temos a grande vantagem da implantação de biodigestores nessas propriedades. E daí eu até queria ver com vocês, né, o que vocês imaginam que a gente vai ter como regulamentação via decreto dessa lei? O que de fato vocês entendem que precisaria ser bem abordado no decreto? A minha maior preocupação é saber quem vai pagar, né? Que fundo vai pagar. Qual fundo específico ficará responsável efetivamente por este pagamento? Isso ainda não está bem definido, isso vai depender de uma melhor regulamentação. E hoje nós estamos assistindo, lastimavelmente, né, uma fragilidade tamanha na política nacional de fundos ambientais,
né, não vou falar em desvio de finalidade, mas vou falar de desvio de abordagem conceitual desses fundos, né. Nós temos assistido, inclusive, alguns estados lançarem seus fundos de meio ambiente e destinarem estes fundos para atender a outras situações, como situação Covid e outras situações emergenciais, né. Então, o sistema dos fundos ambientais no país estão fragilizados no que se concerne à sua destinação, né, na sua aplicação, em aplicação dos seus recursos. Então, isso eu entendo que seria uma das coisas mais importantes a se regulamentar, e também os conselhos, né, de que maneira essa política será administrada, quem irá compor estes conselhos. O conselho não pode ser paritário, o conselho não pode ser tomado por uma liderança política tão somente, que nós estamos falando de economia, de gestão, de governança, né, e de algo que é mais do que transdisciplinar. Então, não pode ficar refém, né, de uma tendência política. Nós, na ABNT, estamos debatendo isso, né, porque a China, por exemplo, fez uma proposta indecorosa para a abordagem, né, do regramento da biodiversidade no planeta. Ela quer exclusividade sobre o seu patrimônio genético, ponto. Ela não quer a intervenção de nenhum outro país. E se vocês observarem lá no artigo 3º da Convenção da Biodiversidade, lá está previsto, sim, que o país titular do patrimônio genético é o responsável pela segurança e no acesso do seu recurso genético. Então, a China avocou este artigo, né, e está requerendo esta autonomia no regramento, né, da questão técnica da biodiversidade, coisa que o Brasil contestou, nós estamos contestando, não estamos de acordo, porque na maneira em que a China quer também autonomia, muitos irão querer acesso também ao nosso patrimônio genético, né, e nós iremos, mais uma vez, também falar em autonomia, e você envolve questão de território, de soberania, né, e aí você viola o princípio da participação e da cooperação internacional, que são princípios de regência do direito ambiental brasileiro e internacional também. Não, perfeito, Francisco. Uma colocação que foi feita aqui também foi a respeito da mensuração, o apurar, né, e eu acredito que realmente é uma dificuldade. Lá atrás, eu lembro muito quando a CETESB instituiu uma política de emissões atmosféricas, né, uma questão de bacias atmosféricas no estado de São Paulo. Bom, a gente parte da onde, né, a questão das emissões, porque da onde que eu considero o que é saturado, o que é em vias de saturação. Então, né, transformando isso aqui para o pagamento por serviços ambientais também, da onde que eu tiro isso? E daí, Rogério, se vocês puderem, né, aqui comentar, qual foi a maior dificuldade aqui de Campinas, de fato, para fiscalizar o que era e o que é, né, o que está se tornando, o que vai ficar a partir dessa proteção aí ambiental? Quais são as ferramentas, os instrumentos que a prefeitura tem utilizado, e o Francisco também aí, né, no Rio de Janeiro, eventualmente, da onde que base a gente parte? Da onde a gente parte isso? Pois não, doutora Renata. A gente parte sempre de um projeto, de um diagnóstico muito bem feito da propriedade. E aí eu peço que o nosso engenheiro ambiental, Paulinho, e a nossa diretora que estão aqui, se quiserem complementar o meu comentário, né? O que eu destaco como central na política aqui de Campinas? Precisão técnica, diagnóstico bem feito, projeto técnico e acompanhamento por um conselho com participação social. Eu acho que isso é que garante o resultado, porque isso, regularmente, periodicamente, a equipe técnica presta contas a esse conselho, debate os projetos, aprova os projetos feitos para as propriedades, monitora a execução desses projetos. Se isso não for feito, não tem pagamento de serviços ambientais, como foi colocado aqui previamente por alguns dos que me antecederam. Isso pode desmoralizar a ferramenta. Se não for muito bem implementado e ganhar o respeito da sociedade, que ali é uma questão séria, técnica, controlada, aí você corre o risco de desandar, corre o risco de perder o argumento, né, perante a opinião pública. Quer complementar, engenheiro Paulo e doutora Ângela Guiral? Será que eles caíram? Mas eu acho que
eu resumi o macro. Eles poderiam trazer um pouco de agregar um valor aí na experiência prática, né? De quem está lá na ponta, que eu sou só o relator, né, Francisco? A gente É só verdade. relata. Mas tem pleno conhecimento do que acontece. Com certeza, com certeza. Eu não Não, sei se eles perfeito. estão Bom, no ar, senão a gente volta aí para a próxima pergunta. uma dificuldade tamanha que encontramos hoje, né, no cenário nacional e internacional, é a apuração dos serviços ecossistêmicos urbanos e, em especial, os serviços ecossistêmicos culturais. Quando você vai apurar o valor de uma comunidade ancestral, quando você vai apurar um valor de um conhecimento tradicional associado, né, ou até de uma prática cultural de uma comunidade quilombola, caiçara, né, uma comunidade que tenha um conhecimento que lhe foi legado de forma ancestral, isso ainda é muito difícil você apurar. De todas as ferramentas desenvolvidas hoje pela Fundação Getúlio Vargas, esta é uma das mais difíceis, né, de se efetivamente aplicar. Já no que concerne ao PSA hídrico, o próprio Dr. Rogério já nos mostrou, e seus técnicos também, não há muita dificuldade nessa apuração quando você investiga a propriedade, o seu histórico, trabalha a questão fundiária, né, porque são fatores, de certa forma, fáceis de apurar, porque você constata, né, você vai ao local e constata a materialidade, né, não há dificuldade nisso. Só em relação ao acesso, talvez sim. Agora, quando você fala em um serviço ecossistêmico cultural, né, você já começa a discutir questões de gênero, de identidade, né, de conhecimento sobre a propriedade de uma determinada erva, de rezadeiras, né, é muito peculiar, isso é muito individual. Então, você às vezes, padece de uma ausência de referência métrica para apurar a identidade de comportamentos, já que o nosso comportamento é multidiverso, né? A sociodiversidade é quase intangível, né? Então fica às vezes difícil você apurar. Mas, por exemplo, o sequestro de carbono, né, e nós já temos aqui no estado do Rio de Janeiro uma ferramenta que está em fase de implantação, onde você vai registrar no site da Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade o tamanho da sua propriedade, o quanto de áreas verdes, vai fazer um cruzamento de dados com o CAR, né, e automaticamente você já vai saber o quanto de volume, né, sequestrado, né, de carbono, de CO2 a sua área, a sua propriedade tem, né, de demanda. Se você entrar no site, por exemplo, de Nova York, estado de Nova York, você vai ver lá que a cidade de Nova York, ela já mapeou em 100% todas as suas árvores, 100%. É só digitar no Google, mapa de árvores de Nova York, você vai entrar online, e ali você vai saber, árvore por árvore, todas as árvores da cidade estão mapeadas, online e on time, e você sabe o quanto ela gera de oxigênio, o quanto ela sequestra de carbono, o quanto ela influi na drenagem, o quanto ela contribui para a ambiência do formato urbanístico da área, o quanto ela contribui em sombra, e depois, ao final, tem lá o valor em dólar, ano, daquela árvore gerado em serviços ecossistêmicos, online e on-time. Poxa, se toda a cidade brasileira tivesse, né, um acesso efetivo a essa, uma disponibilidade de acesso a essa informação, né, nós saberíamos o valor do quanto custa para a municipalidade, né, cortar uma árvore, perfeito? E isso, na verdade, cidades importantes, né, já tomaram plena consciência disso, né? Digo, cidades fora daqui do Brasil. E algumas aqui no Brasil já caminham para essa ideia. Campinas é uma delas, viu, Rogério? Vocês aí são referência para o país inteiro, né, nessa boa gestão do verde. E gestão financeira, isso que é importante. Perfeito? E melhor exemplo disso, por exemplo, Gardens by the Bay, né, você consegue ver que a cidade, na verdade, ela não tinha espaço no solo, então ela criou jardins suspensos e criou um jardim sobre uma cidade, né? Então você vai visitar a cidade e você visita o solo com os seus arranha-céus e em seguida você visita os jardins, todos eles suspensos, e consegue andar entre eles, né, e receber o valor do serviço ecossistêmico.
né? Então, a ideia é essa. A ideia de biofílico, cidade biofílica, né, é aquela cidade que agrega esse fator verde ao seu componente urbanístico e ambiental. Não, sensacional, Francisco, porque eu acredito que até isso você promove a conscientização ambiental, né, e que a população passe também a preservar, porque a preservação não é só responsabilidade do poder público nem da iniciativa privada, ela é nossa, ela é de todos, né, então eu sou muito favorável a medidas que você traga o cidadão junto, né, a política pública que traz o cidadão junto nessa coparticipação, nessa cogestão, trazendo a importância e relevância das questões ambientais. Exato. Né? Singapura é um ícone, né? Eles conseguiram mudar a ideia da cidade. Sim. Tem uma outra pergunta, né? Eu acho que é a última, porque daí a gente vai encerrando. Eu tenho a reunião do COGEAPA, o Francisco tem o curso também sobre pagamento de serviços ambientais, né? Então... Na ESA, na OAB aqui da ESA do Rio de Janeiro. Então, vamos lá. A conversa está ótima, mas o horário já caminha, né? Sobre o financiamento do programa em tempos de austeridade, entendem que a falta de recursos pode vir a ser um gargalo para a implementação do PSA? Na lei federal, há poucas ferramentas de captação, né, que eu acho que é um pouco do que a gente falava do decreto para a regulamentação da norma, né, mas se puder dar a sua opinião, Rogério, Francisco. Olha, doutora Renata, minha opinião, primeiro, é que não é só, como foi demonstrado aqui pelo deputado, mencionado pelo deputado, não é só um recurso que ele é aplicado a partir do dinheiro público para o privado. Está aberto na legislação a possibilidade dessa parceria privada-privada. Uma empresa que é usuária de água e ela quer ter essa responsabilidade socioambiental e ter essa visão de sustentabilidade, sequestro de carbono, outras coisas, ela vai lá fazer um aporte e registrar isso dentro de um programa de PSA. Então, esse é um caminho, não é ficar evidentemente que nós vamos ter dificuldade com recursos públicos. Nós estamos com uma economia em frangalhos, nós estamos num momento de dificuldade, de queda do PIB, nós estamos num momento dificílimo, evidente. Aqui em Campinas, esse dilema não há por quê. Porque o recurso, o nosso programa, ele não está alicerçado no dinheiro do IPTU, ele não está alicerçado no cofre público. Ele está alicerçado em recursos que a própria ação da gestão ambiental local gera esses recursos. Então, quando a gente emite as licenças ambientais e as pessoas pagam pela tramitação técnica até que se chegue à emissão dessas licenças, essas taxas aportam para o Fundo Municipal de Meio Ambiente. Os royalties do petróleo, os royalties de recursos hídricos que vêm na esfera federal, elas são destinadas à conta do PROAMB, do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Isso dá uma autonomia, é um recurso carimbado. Eu digo para as pessoas, não adianta, não é um recurso que está competindo com a saúde, com a educação, no momento de pandemia. É um recurso que é carimbado na questão ambiental e retroalimentado, porque receitas próprias que são geradas pelo próprio trabalho técnico da Secretaria do Verde no dia a dia. Então, a gente gera receita para o PROAMB e utiliza dessa receita, entre outros projetos, para fazer o pagamento por serviços ambientais, garantindo uma sustentabilidade econômico-financeira do projeto. Isso, Rogério. Inclusive, uma das coisas que eu defendo, até nesta própria lei, é a possibilidade, sim, de que a iniciativa privada possa, de certa forma, custear também essa ideia de pagamento por serviço ambiental. Se vocês observarem hoje, o cenário do mercado, né, no mercado, seja ele ambiental, financeiro, ou até mesmo social, ele está bastante diferente, né, daquela ideia de social, ambiental e econômico, daquela pirâmide da trilogia da sustentabilidade que tínhamos até os idos do século XX. Né? Hoje nós já temos a ideia do ESG, e com essa ideia do ESG, a questão ambiental ela foi inserida no mercado.
né? Então você não está mais refém, né, de um capital de governo, de Estado, ou de um capital gerido tão somente pelo mercado. Você está agora à mercê destes três potenciais ativos, né, financeiros, assim dizendo, né, o social de um lado, o ambiental de outro, e o de governança. Então, quando você, por exemplo, quando você vincula a PSA ao pagamento de multa, ou a um TAC, né, ou a um termo ambiental de compromisso, você parte da premissa de que haverá uma conduta infrativa existente para que você possa gerar a possibilidade desse infrator vir a compor, né, este termo, e aí sim aportar recursos neste termo para que estes recursos sejam destinados ao PSA. Mas, a partir do momento em que você começa a convencer a sociedade de que a boa gestão dos recursos naturais e a boa convivência deles, assim os entendendo como um potencial ativo de mercado, o sujeito vai parar, né, de causar danos e impactos ao ambiente, de certa forma, direta ou indiretamente, e não dará mais ensejo à geração dessas sanções, ou, quiçá, diminuirá a frequência dessas sanções que resultam em termos. Então, quando o mercado passa a entender que, por exemplo, ao se destruir, né, uma área de preservação permanente que gera potenciais polinizadores para uma produção de soja que é limítrofe a esta área de preservação permanente, né, e estes polinizadores garantem a produção, mesmo em épocas fora de safra, né, isto é reconhecer que eu tenho ao meu lado um gerador e um mantenedor e um provedor do meu negócio. Então, eu vou fazer questão efetiva de pagar, sim, para que produtores locais criem mais abelhas, criem mais insetos polinizadores, ou plantem mais plantas que atraiam esses insetos, porque eu terei ao meu lado um fiel, né, mantenedor e protetor da minha produção. Então, a governança, né, o meu acionista, ao saber disso, vai ficar muito mais interessado em investir na minha empresa. E este investimento deste acionista pode, sim, consistir em um fundo especial para o pagamento desse serviço ambiental prestado. Então, a nossa visão, digamos, clássica, né, assim, originária de uma universidade italiana, como Milão, ou de uma outra universidade americana, como da Filadélfia, que foram fundamentais na criação desse conceito de PSA, né, possam nos dar agora uma nova ideia de PSA, assim trazida, né, por uma cidade, por Melbourne, por exemplo, que nos trouxe essa visão bem diferenciada, ou seja, o meu acionista tem que estar ciente de que a gestão da minha empresa, ela leva em consideração esses três pontos essenciais e, ao mesmo tempo, ela tem condições de promover, sim, o pagamento do serviço ambiental através desses fundos. O acionista vai se sentir satisfeito, né? Exemplo foi o Carrefour. Com a morte daquele, lastimável morte, né, daquele cidadão, né, daquele episódio do Carrefour, fez com que a B3 excluísse o Carrefour da B3. Né? Olha que relevância. Quando em algum dia poderia se imaginar que um fator que gerou responsabilidade social, né, pudesse contribuir para a exclusão da B3, do antigo índice de sustentabilidade empresarial, né, hoje parte integrante dessa relação negocial, você excluiu o Carrefour, né? Hoje o Carrefour está a todo vapor fomentando e investindo para que ele retorne à B3 com uma outra visão. Mutatis mutandis, você pode aplicar isso também para o ambiente. Né? Quando você colabora para a extinção de uma espécie, né, ou para a destruição do ambiente, este fator vai ser levado em consideração pelos seus acionistas, pelo seu conselho de acionistas, e com isso, né, não é mais política de ética ou política de honra empresarial, não, é a política monetária. Né? Não é moeda, não, é mais do que uma moeda. Né, são valores que hoje, né, constituem informação, e informação é a moeda do século XXI, é a coisa que mais vale no planeta hoje, é a informação. Então, em tempos de repressão, em tempos de fragilidade constitucional, como estamos atravessando neste momento, né, em tempos de conflito entre poderes, né, quer queira ou quer não queira, o mercado estará sempre presente.
né? O setor financeiro é quem vai falar mais alto. Não existe guerra ideológica, não existe guerra religiosa, a guerra é econômica. A história nos provou isso. Então, principalmente em tempos de grandes repressões, né, nós temos que tratar essa temática ambiental como bola da vez. Por isso, a ideia de Amazônia não sai do debate. O nome mais famoso do planeta, né, depois de Coca-Cola, hoje, é Amazônia. Todo mundo fala nesse nome, todo mundo conhece esse nome. Né? Então, veja o poder que o nome Amazônia tem. Da mesma forma, serviço ecossistêmico, serviço ambiental. É a bola da vez. É tão forte quanto é ESG. Maravilha. Gente, queria agradecer muito. Aprendi muito hoje com vocês. Né? Acho que a gente tenta contribuir, mas a gente mais aprende do que contribui, né? Então, obrigado, Rogério, pela sua participação, pela participação da Prefeitura, que é um parceiro nosso, né? A OAB Campinas está à disposição da Prefeitura de Campinas. Obrigada pelo convite, Francisco, foi muito bom tê-lo aqui, né, conosco. Contem sempre conosco, tá? E nós iremos fazer o nosso evento aqui no Rio. Com certeza. O deputado, ele precisou, né, se ausentar por um outro compromisso, mas agradeço imensamente também a participação dele. Foi muito bom ele ter aceitado o nosso convite, né, prestigiar aqui o nosso evento, e a gente poder também escutá-lo falar, porque nada melhor do que quem elaborou a norma, né, para colocar o ponto de vista e a gente poder aprender um pouco mais. Então, gente, muito obrigado, até a próxima. Caso alguém, né, não tenha conseguido fazer alguma pergunta, a comissão está à disposição, então pode endereçar o questionamento, a gente tenta entrar em contato, né, com o Francisco, o Rogério, o próprio deputado, e a gente retorna para vocês. Muito obrigado, gente, uma boa noite. Nós é que agradecemos, doutora Renata, muito obrigado pelo convite. Um abraço, doutor Rogério. Um abraço, doutor Francisco. Foi um prazer. Prazer é nosso.